Imagine isso. Você acorda em um mundo onde não existe dor. Não há tragédias pessoais, não há perdas, não há momentos de fracasso ou decepção. Cada desejo é atendido antes mesmo de ser articulado. O amor nunca fere, o trabalho nunca cansa, e até a morte, essa presença inevitável que ronda cada respiração, simplesmente não existe. É um mundo liso, polido, impecável. Nada se rompe, nada se desfaz, nada dói. Por um instante parece o paraíso que a humanidade sempre buscou. Afinal, quem não desejaria viver sem sofrimento? Quem não daria tudo para escapar da angústia, da ansiedade que aperta o peito, do peso esmagador da perda? Não é esse o sonho oculto por trás da religião, da ciência e da tecnologia? Banir a dor da experiência humana? Mas agora se pergunte, nesse mundo perfeito, quanto tempo levaria até você começar a sentir um vazio insuportável? Porque sem sofrimento, cada vitória perde o sabor. Sem obstáculos, a coragem não existe. Sem o risco da perda, o amor se torna apenas posse, um reflexo sem profundidade. A alegria, quando não é o contraste contra a dor, torna-se anestesia, uma linha reta sem altos e baixos. É como ouvir uma música em que todas as notas são idênticas, tecnicamente impecável, mas sem alma, sem melodia. A pergunta que começa a corroer esse cenário utópico é simples, mas devastadora. Se não há dor, ainda existe sentido? Você já percebeu como as histórias que mais nos marcam, sejam mitos antigos ou filmes modernos, giram sempre em torno de sofrimento? O herói precisa atravessar o deserto. O amante deve enfrentar a separação. O sábio alcança sua iluminação apenas depois de encarar a própria escuridão. Não existe jornada verdadeira sem dor. Não existe transformação sem perda. Não existe grandeza sem queda. Agora, pense em você mesmo. Seus momentos mais formadores não foram justamente aqueles que mais doeram? Aquela rejeição que pareceu insuportável na época, mas que forjou a sua coragem. A perda de alguém que obrigou você a olhar para a vida com mais profundidade. O fracasso que se transformou em combustível para algo maior. O sofrimento é o molde invisível que dá forma à sua existência. E, no entanto, a cultura em que você vive ensina o contrário. Ela vende a ideia de que a felicidade deve ser constante, que a dor é um erro, um defeito a ser corrigido, algo que pode ser anestesiado com distrações, consumo, remédios ou entretenimento. Você é treinado a acreditar que o sentido da vida é eliminar qualquer desconforto. Mas e se isso for a maior das ilusões modernas? E se, ao fugir da dor, você não estiver apenas se afastando do sofrimento, mas também se afastando do próprio sentido da vida? Imagine o paradoxo. Quanto mais você tenta se proteger do sofrimento, mais vazio você se sente. É como se a vida, ao perder suas sombras, perdesse também sua profundidade. Sem contraste, a luz é cega. Sem frio, o calor não é percebido. Sem morte, a vida não pulsa. E aqui surge a inquietação que você talvez não queira encarar. O sofrimento não é um defeito da vida, mas a própria condição para que a vida tenha significado. Mas, se isso for verdade, então uma pergunta ainda mais perturbadora aparece. Por que você passa tanto tempo tentando fugir daquilo que dá sentido à sua existência? Observe o teatro silencioso da sociedade ao seu redor. Pessoas obcecadas por conforto, correndo atrás de distrações cada vez mais instantâneas. Redes sociais projetadas para eliminar o tédio. Medicamentos prescritos para apagar qualquer traço de ansiedade. Um culto ao prazer imediato que promete alívio, mas entrega apenas mais vazio. Será que estamos nos aproximando de um mundo sem sofrimento? E, ironicamente, sem sentido? E se o verdadeiro problema não for a dor em si, mas a nossa incapacidade de olhar para ela sem medo, talvez o erro seja tratá-la como inimiga, quando na verdade ela é a única força capaz de revelar quem realmente somos. Agora imagine novamente o cenário inicial. Um mundo sem sofrimento. Consegue sentir a frieza nele? A esterilidade?
A perfeição que sufoca? É a promessa de um paraíso, mas na prática é apenas um deserto existencial, onde nada floresce. E então, a grande pergunta ecoa como um sussurro incômodo. Será que sem sofrimento, a vida perde completamente o sentido? Essa questão não é apenas filosófica, é existencial. Está escondida em cada escolha sua, em cada fuga silenciosa, em cada tentativa de entorpecer a dor que insiste em retornar. Você sente o peso disso? Sente o desconforto de perceber que talvez tudo que você acreditava sobre felicidade estava de cabeça para baixo? Porque se o sofrimento é inevitável e talvez até necessário, então não é mais uma questão de escapar dele. É uma questão de entender sua função, sua raiz, seu papel invisível na construção da sua vida. Mas antes de responder, é preciso olhar para o problema oculto que você carrega todos os dias sem perceber. O motivo psicológico e filosófico pelo qual a sociedade, e você junto com ela, lutam tão desesperadamente para aniquilar a dor. E é aí que a próxima revelação começa. Você já reparou em como a sociedade moderna trata a dor como um erro de fabricação? Como se o sofrimento fosse um defeito técnico que precisa ser corrigido com pressa, uma falha do sistema que precisa ser consertada, anestesiada, apagada? Quando você sente ansiedade, imediatamente surgem anúncios oferecendo pílulas, técnicas de respiração, cursos de meditação. Quando você enfrenta um fracasso, as redes sociais despejam slogans otimistas, como se a dor fosse apenas uma questão de pensar positivo. Quando você experimenta solidão, o mercado responde com distrações, streaming, aplicativos de encontros, timelines infinitas. Tudo para garantir que você não fique, nem por um segundo, sozinho com a própria dor. O problema oculto é que essa aversão quase obsessiva ao sofrimento não é apenas cultural. Ela tem raízes psicológicas profundas. E para compreendê-lo, precisamos olhar para dentro da mente humana e para os pensadores que se atreveram a explorar a escuridão. Carl Jung falava sobre a sombra, essa parte rejeitada de nós mesmos que escondemos por vergonha ou medo. Para Jung, o sofrimento muitas vezes é o sinal de que a sombra está tentando se expressar. A ansiedade, a depressão, os impulsos destrutivos não são apenas defeitos, mas mensagens cifradas do inconsciente, convites para integrar o que foi negado. Porém, o mundo moderno ensina você a silenciar esses sinais em vez de escutá-los. É como desligar o alarme de incêndio sem apagar o fogo. Nietzsche, por sua vez, enxergava o sofrimento como condição inevitável da criação. Ele acreditava que o homem moderno, ao fugir da dor, se tornava nihilista, vazio de propósito, incapaz de criar sentido por si mesmo. A vida sem sofrimento, dizia ele, é uma vida sem grandeza. A dor é o campo de batalha onde a vontade de poder se manifesta. Elimine-a e você elimina também a chance de transcendência. Schopenhauer foi ainda mais radical. Para ele, o sofrimento não era apenas parte da vida, era o motor da própria existência. Viver é desejar, e desejar é sofrer. Você sofre porque quer o que não tem, e quando consegue, logo sofre de novo porque o desejo nunca se satisfaz. Tentar eliminar o sofrimento, portanto, seria como tentar eliminar a própria vida. E ainda assim, o projeto moderno insiste. Precisamos acabar com a dor. Precisamos controlar cada variável, cada desconforto, cada falha. Mas por que essa obsessão surgiu com tanta força? Parte da resposta está no avanço tecnológico. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, previa uma sociedade onde as pessoas seriam mantidas dóceis e satisfeitas por meio de drogas e entretenimentos artificiais. O sofrimento seria banido, mas junto com ele desapareceria também a profundidade da experiência humana. O preço da paz constante seria a perda da liberdade interior. Outra parte vem da filosofia existencialista. Sartre lembrava que a liberdade humana é um fardo. Você está condenado a escolher, e cada escolha implica dor, seja pelo arrependimento do que deixou para trás, seja pela angústia da responsabilidade. Em vez de encarar essa angústia, a maioria prefere se esconder em distrações, assumindo identidades superficiais impostas pela sociedade. A promessa de uma vida sem sofrimento é, na verdade, uma fuga da liberdade. E então há Viktor Frankl.
sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Ele escreveu que a busca obsessiva por felicidade gera apenas frustração. A verdadeira questão não é ser feliz, mas encontrar um sentido. E o sentido muitas vezes nasce do sofrimento inevitável. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, dizia ele. Se observar bem, você vai perceber que essa obsessão em eliminar a dor não é apenas cultural ou filosófica, ela molda o seu comportamento diário. Pense nas vezes em que você correu para o celular apenas para não sentir tédio, ou quando comprou algo de que não precisava para aliviar um vazio momentâneo, ou quando tentou se convencer de que estava tudo bem quando na verdade não estava. A fuga da dor é quase automática. É um reflexo condicionado. A cultura apenas oferece ferramentas mais sofisticadas para torná-la constante. Mas essa fuga tem um preço. Cada vez que você se anestesia, você se distancia de si mesmo. Você interrompe o diálogo com a sua própria alma. E é aqui que o problema oculto começa a mostrar sua verdadeira gravidade. Ao evitar o sofrimento, você não está apenas fugindo da dor. Você está fugindo do autoconhecimento. Pense nisso. A raiva que você sente pode estar revelando um limite que precisa ser defendido. A tristeza pode estar apontando para uma perda não reconhecida que exige elaboração. A ansiedade pode estar sinalizando que você está vivendo contra seus valores mais profundos. Mas, ao suprimir cada uma dessas dores, você não apenas as evita, você evita também a chance de transformação. Sem sofrimento, você permanece na superfície, não aprende, não se aprofunda, não se torna inteiro. É como se a vida estivesse constantemente tentando ensinar, mas você tapasse os ouvidos, distraindo-se com o próximo estímulo brilhante. E aqui surge uma revelação incômoda. Talvez o verdadeiro inimigo não seja o sofrimento em si, mas a negação dele. Porque, quando negado, o sofrimento se distorce. Ele não desaparece, ele se infiltra em comportamentos compulsivos, em vícios, em relações tóxicas, em explosões emocionais aparentemente sem motivo. Jung diria que a sombra não integrada sempre retorna, mas de forma disfarçada, mais perigosa. O sofrimento negado se torna fantasma, e um fantasma tem muito mais poder do que uma dor encarada de frente. Então, pense com honestidade. O quanto da sua vida tem sido moldado não por escolhas conscientes, mas por fugas silenciosas. O quanto de você mesmo ainda está escondido porque você nunca permitiu que a dor mostrasse o que tinha a ensinar. Esse é o paradoxo central. Ao lutar contra o sofrimento, você se torna escravo dele. Ao acolhê-lo, você descobre sua liberdade. Mas se isso é verdade, então uma pergunta ainda mais perturbadora se impõe. O que acontece quando uma sociedade inteira decide negar o sofrimento? As consequências não são apenas individuais. Elas moldam silenciosamente a cultura, a política, a economia e até a forma como você enxerga a si mesmo. E é exatamente isso que precisamos explorar a seguir. Imagine caminhar por uma cidade iluminada por telas gigantes, onde rostos sorridentes estampam propagandas que prometem felicidade instantânea. Cada esquina oferece distrações. Fast food para entorpecer a fome emocional, aplicativos para preencher a solidão, comprimidos para silenciar a ansiedade. O ar parece carregado de euforia artificial, mas se você olhar com atenção, verá olhos cansados, ombros curvados e corações vazios. Pense no vício. Não apenas no álcool ou nas drogas, mas nos vícios sutis e aceitos socialmente. O vício em redes sociais, em compras, em pornografia, em produtividade. Todos eles têm algo em comum: a promessa de aliviar, por um instante, o desconforto interior. Gabor Maté afirma que não é a substância em si o problema, mas a relação com a dor que tentamos evitar. O vício, em última análise, é uma forma distorcida de lidar com o sofrimento que não temos coragem de encarar diretamente. E se cada vício moderno fosse apenas o reflexo da nossa incapacidade coletiva de aceitar a dor como parte da vida? Agora pensem nas relações humanas. O medo do sofrimento cria laços frágeis.
O amor, quando não aceita o risco da perda, se transforma em apego ansioso ou em superficialidade descartável. É por isso que tantas conexões parecem instáveis. Queremos prazer sem vulnerabilidade, intimidade sem dor, compromisso sem risco. Mas o amor sem sofrimento não é amor, é apenas consumo emocional. Nietzsche diria que estamos transformando até mesmo os relacionamentos em objetos de conforto, algo a ser consumido, usado e descartado. O resultado é uma geração inteira que teme se entregar de verdade, porque se entregar significa abrir espaço para o sofrimento. E o trabalho? Aqui a consequência é ainda mais sutil. O culto moderno à produtividade não é apenas uma exigência econômica, é também uma fuga psicológica. O trabalho constante, a agenda cheia, a corrida interminável contra o tempo, tudo isso funciona como uma anestesia. Quando você está ocupado demais, não precisa sentir o vazio. Mas o preço é alto. Uma sociedade que evita o sofrimento através do trabalho cria indivíduos exaustos, alienados de si mesmos, incapazes de distinguir quem são de fato e quem se tornaram para atender às expectativas externas. É a escravidão disfarçada de sucesso. Até mesmo a política e a cultura sofrem as consequências. Governos e corporações descobriram que pessoas que não suportam sofrimento são fáceis de manipular. Basta oferecer promessas de segurança, conforto e entretenimento, e elas entregarão liberdade e pensamento crítico sem hesitar. Aldous Huxley previu isso com precisão. Não seria necessário um regime de repressão brutal, como em 1984 de Orwell. Bastaria oferecer prazeres fáceis e ilusões anestesiantes. Um povo disposto a qualquer coisa para evitar a dor é um povo dócil, pronto para ser controlado. Do ponto de vista psicológico, as consequências são ainda mais devastadoras. Quando você evita constantemente a dor, sua resiliência emocional enfraquece. O menor contratempo já parece insuportável. Pequenas rejeições são vividas como tragédias. A frustração cotidiana, inevitável, se torna esmagadora. É por isso que vemos uma epidemia de ansiedade e depressão em uma era que, paradoxalmente, nunca foi tão confortável. A ausência de sofrimento não gera paz, gera fragilidade. É como um músculo que nunca é usado, atrofia. E aqui surge uma ironia cruel. Quanto mais a sociedade promete felicidade constante, mais fracas as pessoas se tornam diante do inevitável. Porque não importa quanto se tente esconder, o sofrimento sempre encontra uma forma de retornar. Mas talvez a consequência mais invisível e mais perigosa seja o esvaziamento do sentido. Sem sofrimento, a narrativa da vida se desintegra. Imagine assistir a um filme em que nada de ruim acontece. Não há conflito, não há obstáculo, não há dor. Você ficaria entediado em minutos. E, no entanto, é exatamente isso que tentamos construir em nossas próprias vidas. Um filme sem drama, sem dor, sem tragédia. O resultado? Uma existência que se arrasta sem enredo. Pessoas que acordam sem saber por que levantar da cama. Uma epidemia silenciosa de vazio, disfarçada por filtros digitais e sorrisos ensaiados. Pergunte-se, quantas das suas maiores conquistas nasceram de momentos de desconforto profundo? Quantas vezes você só se transformou porque algo doeu tanto que não havia outra saída senão mudar? Agora imagine retirar todas essas dores do seu passado. Quem você seria? Teria crescido? Teria aprendido? Teria se reinventado? Ou estaria preso numa versão infantilizada de si mesmo, vivendo numa zona de conforto estéril? Essas consequências invisíveis não são um acaso. São o preço inevitável de uma sociedade que se recusa a aceitar a dor como parte essencial da vida. E esse preço está aumentando. Você sente nos vazios silenciosos que o consumo não preenche, nos medos sutis que nunca vão embora, na insatisfação que permanece mesmo quando tudo parece certo. Talvez a pergunta agora não seja mais se a vida sem sofrimento perde o sentido, mas até que ponto já estamos vivendo essa perda sem perceber. E se já estivermos pagando o preço? E se o vazio crescente, a fragilidade emocional, os vícios e a manipulação cultural forem apenas sintomas de uma doença muito mais profunda, a recusa em aceitar o sofrimento como parte da nossa condição humana? Se for assim,
Então a única saída não é continuar fugindo, mas rebelar-se contra esse sistema anestésico. Encarar a dor não como inimiga, mas como mestra. Reverter a lógica cultural que transforma desconforto em falha. Mas como fazer isso? Como transformar o sofrimento de peso em potência, de prisão em libertação? É aqui que a rebelião começa. Imagine por um momento que você está diante de um espelho. Mas, ao contrário do reflexo familiar, o que aparece não é apenas o seu rosto, e sim todas as dores que você evitou ao longo da vida. Estão ali. O fracasso que você fingiu esquecer, a solidão que tentou enterrar com distrações, a raiva que nunca ousou expressar, as lágrimas que engoliu para parecer forte. Cada sombra que você expulsou se manifesta diante de você, exigindo reconhecimento. A rebelião começa nesse instante, quando você decide não virar o rosto, não fugir, mas permanecer diante desse reflexo brutal. Porque libertar-se não significa eliminar o sofrimento. Significa mudar radicalmente a relação que você tem com ele. E Jung chamaria isso de integração da sombra. Olhar para dentro sem medo. Aceitar que o que você rejeita em si mesmo também é parte do que você é. Só assim, a energia que antes era gasta em negação pode ser transformada em força criativa. Nietzsche chamaria isso de amor fati, o amor ao destino. Não apenas tolerar a dor, mas abraçá-la como condição inevitável da vida. Ele nos desafiava a viver de tal forma que, se tivéssemos que repetir a mesma vida infinitas vezes, ainda assim a escolheríamos. Essa perspectiva radical nos obriga a não fugir da dor, mas a transformá-la em afirmação. Frankl mostraria o caminho prático: encontrar um porquê maior que qualquer sofrimento. Ele sobreviveu a Auschwitz não porque eliminou a dor, mas porque deu a ela um significado. Essa talvez seja a lição mais revolucionária. Não é o sofrimento em si que nos destrói, mas a ausência de sentido dentro dele. E como você pode começar essa rebelião na própria vida? Primeiro, pare de fugir. O impulso automático é correr para a distração, pegar o celular, ligar a TV, abrir a geladeira. Mas se em vez disso você permanecer alguns minutos com desconforto, perceberá algo inesperado. A dor é suportável quando você não a transforma em inimiga. Segundo, escute o que o sofrimento quer dizer. A ansiedade pode estar revelando que você está vivendo contra seus valores. A tristeza pode estar pedindo pausa e cuidado. A raiva pode estar apontando para um limite violado. Cada dor contém uma mensagem, e ignorá-la é como rasgar uma carta antes de lê-la. Terceiro, crie rituais de enfrentamento em vez de anestesia. Os povos antigos entendiam isso. Guerreiros enfrentavam provações antes de serem iniciados. Monges se submetiam a jejuns e silêncios. Poetas transformavam sua dor em versos que atravessavam gerações. O sofrimento, quando ritualizado, deixa de ser apenas peso e se torna passagem. Mas a rebelião vai além do indivíduo. Ela é também cultural. O sistema atual depende de pessoas frágeis, que buscam conforto imediato e são facilmente manipuladas. Rebeliar-se contra isso significa cultivar força interior, mesmo que isso vá contra o fluxo. Significa escolher o desconforto consciente em vez da anestesia automática. É recusar a promessa de atalhos fáceis e encarar o caminho mais árduo, porque você sabe que é justamente esse caminho que forja caráter. É desligar a tela e ficar sozinho com seus pensamentos. É dizer não a um relacionamento superficial e arriscar-se no território vulnerável de um amor verdadeiro. É abandonar a corrida doentia da produtividade e aceitar o silêncio como um espaço de crescimento. Essa rebelião é silenciosa, mas devastadora. Ela desmonta o controle baseado no medo da dor. Você talvez esteja pensando, mas isso não é perigoso? E se o sofrimento for grande demais? A resposta é que sim. O sofrimento pode esmagar. Se você estiver sozinho, se não houver sentido, se não houver comunidade. Por isso, a rebelião não é apenas pessoal, mas também coletiva. Precisamos resgatar comunidades que não se fundem apenas em prazer,
mas também em dor compartilhada. Precisamos reaprender a chorar juntos, a lamentar juntos, a nos fortalecer juntos. Na verdade, grande parte da fragilidade moderna vem da perda desses espaços. Nossos ancestrais choravam publicamente, celebravam funerais como rituais coletivos e enfrentavam a dor como tribo. Hoje, somos treinados a sofrer sozinhos, em silêncio, envergonhados, e por isso a dor se torna insuportável. A rebelião exige resgatar essa dimensão comunitária, não como anestesia, mas como força. E talvez o passo mais radical de todos seja este: transformar o sofrimento em arte, criação, expressão. A dor que é encarada e transmutada gera beleza. É assim que Dostoiévski escreveu sobre a condição humana. É assim que músicos transformam suas perdas em melodias que curam multidões. É assim que cada cicatriz pode se tornar símbolo, em vez de fardo. Quando você cria a partir da dor, ela não desaparece, mas deixa de ser apenas sua. Ela se torna universal, ponte entre você e os outros. No fundo, a rebelião é escolher viver de maneira oposta ao que a sociedade ensina. Não fugir da dor, mas caminhar em direção a ela. Não vê-la como fracasso, mas como passagem. Não reduzi-la a erro, mas reconhecê-la como condição do crescimento. Imagine o impacto disso em sua vida. Cada queda se torna aprendizado, cada perda uma revelação. Cada fracasso um degrau para algo maior. A dor não deixa de ser dor, mas ganha uma profundidade que a transforma em sentido. Então, surge a pergunta que amarra tudo. Se a fuga do sofrimento é prisão, será que a aceitação dele é a verdadeira liberdade? Porque ao encarar sua dor, você descobre que ela não tem poder absoluto sobre você. Ela é apenas parte do caminho. Você se torna maior que o sofrimento, porque escolheu olhá-lo nos olhos. E é nesse ponto que a rebelião se completa. Quando você percebe que, longe de ser inimiga, a dor é a chave de sua libertação. Mas ainda falta uma revelação final, aquela que pode redefinir completamente sua visão de mundo, a verdade mais profunda sobre o sofrimento e o sentido. Imagine acordar em meio à escuridão mais densa. Você não vê nada, não escuta nada, apenas sente o peso esmagador do vazio. Por um instante você acredita que está perdido, que não há saída. Mas, de repente, percebe algo sutil. É justamente nesse vazio que o sentido começa a nascer. Não apesar da dor, mas através dela. Essa é a revelação final. O sofrimento não é um erro da existência, mas o próprio terreno onde o sentido se enraiza. O que torna a vida suportável não é a ausência de dor, mas a capacidade de transformá-la em significado. Viktor Frankl viu isso nos campos de concentração. Os que sobreviviam não eram os mais fortes fisicamente, mas aqueles que conseguiam encontrar um porquê, um motivo para suportar o insuportável. E aqui está a verdade poderosa. A dor é inevitável, mas o sofrimento pode ser transfigurado quando você descobre para que ele serve. Ele deixa de ser apenas peso e se torna alicerce. É o contraste que dá forma à luz, a escuridão que dá profundidade à chama. Nietzsche provocava com sua ideia do eterno retorno. E se você tivesse que viver a mesma vida, com todas as dores e alegrias, infinitas vezes? A maioria encolheria diante da perspectiva, mas o convite de Nietzsche é outro. Viver de tal forma que você diria sim, até mesmo à sua dor. Não porque ela seja agradável, mas porque sem ela, sua vida seria rasa, vazia, incompleta. Amar o destino, amor fati, é amar até as lágrimas, os fracassos, os momentos em que tudo parecia perdido. É reconhecer que foram justamente essas passagens que moldaram quem você é. E então surge a percepção mais libertadora. O sofrimento é um presente disfarçado. Ele quebra o ego, destrói ilusões, arranca as máscaras que você insiste em vestir.
Ele força você a se confrontar com a realidade nua, sem anestesia. E só nesse confronto você descobre sua profundidade, sua verdade, sua força. Sem sofrimento, você seria apenas uma superfície lisa, polida, mas sem raízes. A dor é o que perfura essa superfície e abre espaço para que algo verdadeiro cresça. Olhe para a história da humanidade. As maiores obras nasceram de dor. A música de Beethoven, composta em meio à surdez, a literatura de Dostoiévski, escrita sob a sombra do exílio e da prisão, as filosofias de Nietzsche, forjadas em crises de solidão e doença. Nada disso existiria sem sofrimento. O que chamamos de beleza é, muitas vezes, dor transfigurada. E se você olhar para a sua própria vida, verá o mesmo padrão. Cada transformação profunda começou em um momento de queda. A dor foi o portal. Mas há algo ainda mais profundo. A dor, em sua essência, conecta você ao todo. Quando você sofre, descobre a fragilidade compartilhada da condição humana. O sofrimento quebra as fronteiras do individualismo e o insere em algo maior. Ele ensina compaixão, porque ao sentir a sua dor, você reconhece a dor dos outros. É aqui que o sofrimento revela seu último segredo. Ele não apenas dá sentido à sua vida, mas também cria pontes entre todas as vidas. Ele é o fio invisível que nos entrelaça. E, no entanto, há uma armadilha. Muitos pensam que encontrar sentido no sofrimento significa glorificar a dor ou buscá-la deliberadamente. Mas não é isso. A vida já trará sofrimento suficiente. Não é preciso caçá-lo. O que importa é a sua atitude diante dele. Resistir cria desespero. Acolher cria sentido. O sofrimento não é um fim, mas um meio. Ele não é a resposta final, mas a porta que leva até ela. Agora, imagine novamente a vida sem sofrimento. Tudo fácil, tudo suave, sem obstáculos, sem quedas. Parece confortável, mas na prática é insuportavelmente vazio. Não haveria crescimento, não haveria profundidade, não haveria amor verdadeiro. A vida sem sofrimento é a vida sem alma. E então, como num clarão, a revelação se impõe. É precisamente a dor que garante que a vida seja mais do que uma sequência de instantes vazios. Sem sofrimento, não haveria coragem. Sem sofrimento, não haveria arte. Sem sofrimento, não haveria sabedoria. Sem sofrimento, não haveria humanidade. E é aqui que a verdade final se desdobra diante de você. A vida não perde o sentido por causa do sofrimento. Ela perde o sentido quando você tenta escapar dele a qualquer custo. O sentido nasce quando você olha para sua dor e diz: isso não é o fim, isso é o começo. Imagina agora a cena final, você de pé diante do mesmo espelho do início. Mas desta vez, não há mais medo. Você encara cada cicatriz, cada sombra, cada lágrima, e em vez de vergonha, sente gratidão, porque percebe que foi ali, na dor, que você se tornou quem é. O espelho não mostra um inimigo, mas um aliado. O sofrimento não roubou o seu sentido, ele o revelou. E assim, a pergunta que abriu este caminho encontra sua resposta. Sim, a vida sem sofrimento perde o sentido, porque é nele que descobrimos o que significa ser humano. É nele que encontramos profundidade, coragem, beleza e conexão. É nele que a existência antes plana e superficial ganha textura, peso e eternidade. E a verdadeira liberdade não é viver sem dor, mas aprender a amá-la como parte inseparável da vida.